vamos lá, pessoal, vamos começar o nosso bate-papo de hoje. Eu perguntei aí para vocês, quando você fez a renovação do seu contrato de INSS, o seu consignado, foi antes ou depois do ano de 2022? Coloca aí para mim nos comentários se você fez antes de 2022 ou se você fez a renovação do seu consignado depois de 2022. Coloca aí para mim nos comentários que eu vou explicar para vocês em detalhes por que eu estou questionando isso e vou explicar como está funcionando, tá? Olha só, muita gente colocou aqui para mim que fez em 2021, muitas pessoas colocaram que fez depois, ó. A dona Rosária também está colocando que fez depois, tá? Fiz antes, a dona Marli colocou que fez antes, a dona Joana colocou que fez em 2022. Então, tem muitas pessoas que está aí mediano. Algumas fizeram antes de 2022 e outras fizeram até mesmo em 2022, né? Ó, a dona Valdete colocou que fez antes, o seu José colocou que fez depois de 2022. Olha só, uma informação importante, o Jackson colocou que não renovou ainda, tá? Então, o Jackson já nem precisou fazer a renovação dos contratos, né, de consignado. A dona Luzia colocou em 2022. Seu Raimundo, boa tarde, Deus abençoe sempre, obrigado pelas informações. Eu que agradeço, seu Raimundo, pela atenção do senhor, por estar aqui participando comigo, tá? Então, olha só, vamos lá. Por que eu estou perguntando para vocês, tá? Muitas pessoas que fizeram renovações antes do ano de 2022, ou seja, 2021, 2020, tá? Pegaram uma fase aí por parte dos bancos, onde teve uma grande redução na taxa de juros do consignado, tá? Para renovações. Contratos novos já não tiveram tantas alterações assim, mas para renovações foi uma época onde realmente muitas pessoas puderam aproveitar as campanhas por parte dos bancos e fazer a renovação de seus contratos, tá? Acontece o que agora, tá? Essas pessoas que fizeram renovações antes do ano de 2022, perdão, que fizeram, como eu falei, lá em 2021, 2020, eu pego muitas pessoas que têm contratos nesses 2 anos, 2020 e 2021. E aí o que acontece? Esses contratos hoje, eles estão com taxa de juros baixa, tá? Por quê? Porque foi justamente um período em que realmente os bancos liberaram diversas tabelas reduzidas para fazer refinanciamento, para fazer portabilidade. Foi um momento que realmente teve um boom no consignado, né? Nós falamos um boom porque foi um momento em que muitas pessoas conseguiram renovar os seus empréstimos, pegar um bom valor em mãos, porque a taxa de juros ficou bem baixa, certo? E com isso pegaram um bom troco em mãos. Porém, nos dias de hoje, o que acontece com esses contratos? Eles estão com taxa de juros muito baixa, certo? Hoje nós classificamos essa taxa como uma taxa ruim. Por que ruim? Porque hoje, atualmente, o que acontece? Os bancos não estão trabalhando com taxas tão reduzidas assim, certo? Então, o que acontece com muitas pessoas que fizeram, então, renovações neste período, tá? A maioria de vocês estão com contratos com taxa de juros muito baixa. Com isso, dificulta conseguir uma renovação nos dias de hoje. Justamente por quê? Porque nós estamos com uma taxa de juros mais alta do que nestes anos, certo? E aí os bancos não conseguem fazer, seja um refinanciamento ou até mesmo uma portabilidade. Claro que com o passar do tempo, tá?
eu sempre estou trazendo para vocês as alterações de portabilidade, tá? Eu até trouxe recentemente as taxas de diversos bancos, tá? E o que eu estou percebendo é o seguinte: os bancos já estão começando a trabalhar com taxas um pouco mais baixas. Claro que nada comparado aos anos de 2020 e 2021, certo? Nada comparado, mas já está tendo algum tipo de melhora para que realmente as pessoas consigam fazer renovações dos seus contratos. E agora, as pessoas que fizeram, por exemplo, depois de 2022. Tem pessoas, por exemplo, que fez em dezembro de 2022. Começou a descontar janeiro de 2023, certo? O que acontece com esses tipos de contratos, tá? São considerados contratos recentes, por mais que nós já estamos aqui no mês de julho, né? Estamos na metade do ano já, mas vamos pensar, é um contrato que teria no máximo 6 parcelas pagas, tá certo, pessoal? Então, estes tipos de contratos com poucas parcelas pagas, já fica mais difícil conseguir uma renovação também, tá? Justamente por quê? Porque pagou poucas parcelas. Mas o principal, você fez um contrato recente, foi um contrato novo ou foi um contrato já de renovação? É sempre isso que a gente precisa analisar. Este contrato que você já paga é proveniente de uma renovação ou foi um contrato novo? Por quê? Se você fez um contrato novo, teoricamente, a taxa de juros desse contrato novo vai estar com uma taxa de juros alta, certo? Então, quando você atingir aí pelo menos 12 parcelas pagas, provavelmente já vai dar limite para que você faça ou um refinanciamento ou uma portabilidade, certo? Agora, se é um contrato proveniente de uma renovação, seja um refinanciamento ou uma portabilidade, aí nós temos que analisar a situação deste seu contrato. Muitas pessoas acabam fazendo confusão na seguinte situação. Por exemplo, nossa, Aniele, mas eu fiz o meu contrato, por exemplo, em 2017, 2018, certo? Porém, muitas pessoas se confundem que no decorrer dos anos, com o passar dos anos, muitas vezes você acabou fazendo um refinanciamento, muitas vezes você acabou fazendo uma portabilidade, e desta forma, o que acontece? Toda vez que você renova o seu contrato, você está encerrando o contrato antigo e começando do zero um novo contrato. Portanto, a data também vai ser alterada. E tem muitas pessoas que acreditam que isso não acontece. Tem muitas pessoas que acham assim: não, eu fiz lá em 2017, vou contar os anos aqui, tal ano vai terminar o meu contrato. Só que esquece que no meio do caminho fez algum tipo de renovação. E aí o que aconteceu? Encerrou aquele contrato de 2017 e vai começar um novo contrato a partir do próximo ano que você fez a renovação. Então, sempre precisa estar atento se o seu contrato já é proveniente de uma renovação. Se for, qual a taxa de juros que está esse contrato? Uma situação boa que vai acontecer aí nos próximos meses, né? É que o INSS vai ter que informar, no caso, os bancos vão ter que informar ao INSS a taxa de juros do seu contrato. Então, com o passar do tempo, todos nós, né, conseguiremos ver de forma muito mais fácil qual a taxa de juros que está o seu contrato, porque vai constar lá no seu extrato de empréstimo. Essa informação está sendo implantada no INSS, né? Os bancos estão se adequando e vão ter que dar essa informação para o INSS
para que o INSS coloque dentro do portal para que vocês todos, aposentados, pensionistas e BPC-LOAs, possam ter acesso à taxa de juros do seu contrato. Então, pessoal, agora ficou mais fácil de você entender como está a questão do seu contrato, certo? Então, se você fez antes de 2022 é uma situação, se você fez depois de 2022 é uma outra situação. Vocês entenderam, pessoal, como funciona?